Principais sintomas da mediunidade. Esse é o nosso tema de hoje. Olá a todos, para quem não me conhece, sou Fernando Rodrigues e como eu disse há pouco no vídeo, hoje nós vamos falar um pouco sobre a mediunidade. Os sintomas da mediunidade, quais são, e a intenção com esse vídeo, mais uma vez, é sempre ajudar as pessoas que tenham dúvidas quanto a isso. Porque existem alguns pontos que às vezes as pessoas não têm uma certa consciência e podem confundir as coisas. Bom, antes de mais nada, a gente precisa falar que durante a nossa vida, né, nós temos picos digamos assim, dos sentidos mediúnicos. Então nós temos fases da vida onde pode ser apresentado ali, pode ser manifestado alguns sintomas da mediunidade. Porém, não necessariamente isso vai fazer da pessoa um médium. Por quê? Porque durante essas fases, normalmente, se manifestam alguns picos de mediunidade, mas depois desaparecem. Então, por exemplo, voltando aí, começando aí pelo lado da criança, né? A criança normalmente, entre os 6 e 7 anos de idade, ela vê muito, ela costuma ter bastante sintomas da clarividência, vendo realmente espíritos desencarnados, e inclusive até de próprios familiares, né, de que ela nem veio a conhecer. Então a criança nessa faixa de idade, ela realmente vê muito, ela às vezes escuta, né, muito também, tem alguns sintomas assim, muito particulares ali referente à idade, e enfim. Só que isso depois daí para frente, quando chegam os 8, 9 anos, isso a tendência é desaparecer, né? Ou não, né? Há crianças que começam a apresentar esses sintomas mediúnicos desde cedo, né? Desde muito criança mesmo, e passam, e isso segue em frente, passam a vida com isso, e aí então nós temos aí um perfil muito particular de mediunidade. Mas na maioria dos casos, quando acontecem esses picos de mediunidade, normalmente eles desaparecem, ou pelo menos ficam mais adormecem, né? Não é uma coisa que fica constante. Então, temos que primeiro definir o seguinte, eu vejo espíritos na minha casa. Então tem que se perguntar, com qual frequência você vê esses espíritos? Você vê toda hora, todo dia? Isso um hábito diário seu, você sempre vê, você sempre está vendo? Ou você vê hoje e vê de vez em quando? Né? A mesma coisa com a clareaudiência. Eu escuto vozes. Você escuta sempre ou você escuta muito raramente? Então, é nisso que nós temos que nos atentarmos. Se você vê realmente constantemente, se você escuta constantemente, né? Ou você sente presenças constantemente ali do seu lado e escuta claramente as mensagens que estão te dizendo, nós temos um perfil. Se você vê muito esporadicamente, escuta esporadicamente e a escuta não é clara, você não consegue definir exatamente o que tá sendo dito, então nós temos um outro perfil. Então, se você realmente tem essa coisa constante, com clareza, podemos considerar sim que você tem um dom mediúnico de clarividência. Se você escuta constantemente e com muita clareza o que o espírito quer lhe passar, também temos aí um perfil mediúnico de clareaudiência. Então isso são só modelos que eu estou aqui tentando exemplificar, porque às vezes a pessoa vê um espírito, vê um vulto e fala, eu sou vidente. E não é bem assim. Então é isso que nós temos sempre que nos atentar quanto a esses fatos. Esses picos de sintoma também podem ser apresentados durante, por exemplo, a adolescência e até na fase adulta. Existem esses picos
e, enfim, e também podem desaparecer. Do jeito que eles aparecem, eles somem. Então, nós chamamos os picos de mediunidade. De qualquer forma, sempre que a pessoa tem algum desses sintomas que é constante, que ela está sempre vivendo aquela situação de ver ou de escutar e tudo, o lugar para ser tratado, para isso ser acompanhado, é dentro de uma casa espírita ou é dentro de um terreiro de umbanda. Sempre. É o lugar onde as pessoas realmente têm que procurar para ser orientadas. Para, se for o caso, começar a desenvolver começar o desenvolvimento mediúnico ou não. Depende muito do caso, cada pessoa é uma e cada caso é um caso. E nós temos que ter muita responsabilidade também quando nós, em vez de chegarmos para uma pessoa e falar assim, olha, você é médium, olha, você é vidente, você é clareaudiente, você é. Nós não podemos afirmar isso, porque isso, é como eu disse, isso depende de uma série de fatores. E o lugar para ser realmente cuidado disso é dentro de um terreiro. Então a nossa obrigação, o que é? Chegar para a pessoa, em vez de nós afirmarmos que ela é, né? Nós falamos, olha, procura um terreiro de umbanda, procura um centro espírita e procure lá o dirigente, vá conversar com ele, explique lá a sua situação e lá sim você vai ser realmente amparada nesse sentido e vai poder ter uma certeza maior do que é ou não é. Então, em vez de nós afirmarmos, olha, você é, vamos orientar a pessoa sempre a procurar um local adequado para esse tipo de coisa. Outra coisa também que eu queria falar, quando uma pessoa inicia um processo mediúnico, ela começa a ter sensações, ela começa a viver coisas que anteriormente ela não vivia, ela não sentia. Como, por exemplo, a pessoa começa a se desenvolver, ela entra para um terreiro, coloca branco e vai resolve desenvolver sua mediunidade. E aí, de repente, ela começa realmente a ver muito, começa a escutar, ou ela começa a sentir muita presença de espíritos. Por quê? É uma coisa muito normal isso acontecer porque os campos mediúnicos da pessoa estão expandindo. Ela, durante o desenvolvimento é isso. É a expansão de todos esses campos vibratórios mediúnicos que, durante todo o processo de desenvolvimento, isso vai expandido e depois isso vai sendo lapidado. Vai sendo lapidado e a pessoa, então, ficando pronta ali até o momento que ela passa a incorporar. Então, o processo de desenvolvimento mediúnico nada mais é do que uma lapidação. A pessoa ela vai começar a se acostumar com a energia espiritual. Essa energia espiritual ela não chega de uma vez. Ela vai chegando aos poucos, vai se afinando, aquilo vai sendo afinado em torno com a energia do médium, até que o médium fique pronto, que é onde vai acontecer provavelmente uma incorporação. Então, a pessoa quando começa a desenvolver, muito normal ela ter sensações que antes ela não tinha. Mas isso com o tempo tende a se voltar tudo outra vez ao lugar. Então as pessoas falam, mas eu comecei a desenvolver, eu comecei a ver, eu comecei a escutar, eu comecei a sentir, eu começo a tremer, enfim. São sensações que realmente podem sim a pessoa sentir depois que ela começa o processo mediúnico. Ok? Então isso foi mais assim para poder ajudar as pessoas que realmente têm dúvida quanto à mediunidade que tem. Então eu sempre oriento para a pessoa o que ela sente, com qual frequência ela sente aquilo. É uma coisa esporádica, é uma coisa contínua, né? Para ela mesma poder fazer essa autoavaliação, porque é só a pessoa que está passando por aquilo, que está tendo aqueles sentidos, é que vai poder, por ela mesma, poder falar, olha, eu acho que sim, eu acho que não, olha, é uma coisa muito esporádica ou é uma coisa contínua que eu tenho na minha vida. Então, através disso, é onde nós vamos poder orientar a pessoa
a seguir um caminho diferente e procurar uma casa para poder ser tratado isso com a atenção que isso deve ter. Tá bom, gente? Então eu espero que ter ajudado a todos que tenham esse tipo de dúvida. Peço que curtam o vídeo, que compartilhem, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível. E se tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários, que assim que possível eu responderei a todos. Ok? Muito obrigado a todos. Axé.